Então, a minha entrada na actigrafia foi para trabalhar sob o ponto de vista da cronobiologia. Então, de 2009 até mais ou menos 2014, eu só trabalhava com actigrafia olhando para variáveis do ritmo. A parte do sono eu sempre deixava de lado. Por quê? Porque eu já tinha tanto resultado interessante na parte de crono que não me interessava muito. E aí, em 2015, a Ana Amélia me convidou para um curso no congresso da ABS e foi quando eu comecei a ver que os profissionais queriam muito aprender mais sobre como a actigrafia pode ser utilizada para a área de sono. E foi quando a gente começou a olhar um pouco mais para esse lado, né? Mas por que a actigrafia, quando você olha para parâmetros do sono, por que ela não é um padrão ouro? Porque ela estima. E por que ela estima? Para a gente entender por que ela é uma estimativa, a gente tem que entender um pouco sobre os aspectos construtivos de um actígrafo. O actígrafo, ele tem dentro do seu circuito, 3 equipamentos super importantes, né? 3 componentes. O primeiro é um acelerômetro. Esse acelerômetro está em celulares, tablets, controle de jogo de videogame, está nesse smartwatch. Então, os acelerômetros estão praticamente em todos os equipamentos que a gente tem na atualidade. Isso é interessante por quê? Porque é um componente que, estando em vários equipamentos, eles podem ser utilizados também para estimar o sono. Mas por quê? Esse acelerômetro ele mede a movimentação. Se eu meço a movimentação, eu posso estimar se a pessoa está dormindo ou acordada. Porque estando dormindo, a chance dela estar em movimento intenso é baixa. E estando acordado, a chance dela estar em movimento é alta. Entendeu? Então, basicamente é isso. O luxímetro, por que é importante o luxímetro? Porque a principal pista que faz com que a gente se sincronize às 24 horas é o claro escuro. Então, se eu tenho um ritmo próximo de igual a 24 horas, é porque eu estou submetido a um ciclo claro escuro de 24 horas. E estou conseguindo perceber bem esse ritmo, essa pista. Certo? Então, é interessante eu usar um sensor de luz para eu entender como é que esse paciente está interagindo com o claro e escuro. Porque como é que era a interação com os nossos antepassados? A interação do claro e escuro dos nossos antepassados. O claro era esse sol intenso e o escuro era a noite intensa, vamos colocar assim. Era o escuro total. E hoje como é que é? O nosso claro são essas lâmpadas e o nosso escuro são as telas dos nossos celulares. Então a amplitude claro e escuro era assim e agora está assim. E isso, podem ter certeza que muitos pacientes estão chegando com distúrbios do sono porque esse claro escuro não é suficiente para sincronizar a pessoa. E qual é o grande problema? Ela não fica nem no sono não 24 horas, como se fosse escuro total ou claro total, não fica no sono nem não 24 horas e nem sincronizado completamente. Então é como se ela tivesse os 2 ritmos dentro do corpo. Um associado ao claro escuro e o outro ritmo endógeno. Isso é também um grande problema. Porque quando os 2 ritmos coincidem, eu tenho a hiperativação. E quando eles não coincidem, eu tenho a hipoativação. E aí eu posso ter um paciente que tem um ritmo de hipersonolência e insônia. Hipersonolência e insônia. Ou eu posso pensar hipomania, depressão. Hipomania, depressão. Ou, que acontece com alguns bipolar ciclotímico, mania e depressão. E isso bem marcado por quê? Porque a relação entre esses 2 ritmos circadianos, o de 24 horas e o endógeno, é uma relação que marca bem. Porque o pico de 24 horas acontece sempre no mesmo instante. E o endógeno também é bem marcado. Então eu sei quando é que os 2 vão coincidir sempre. Então tem pessoas que essa coincidência acontece a cada 42 dias, outras pessoas a cada 39 dias, outras pessoas a cada 2 meses, a cada 3 meses. E é por isso que esses ritmos
são bem marcados. Isso acontece quando a pessoa não sincroniza completamente ao claro escuro. Por isso é importante a gente ter um luxímetro no octímetro. Sensor de temperatura. A temperatura periférica, ela é uma medida interessante, está começando a mostrar o seu valor agora, né? Então ela tem uma relação de fase bem interessante. Com o envelhecimento, a fase dela vai ficando cada vez mais adiantada, assim como o despertar. Então ela segue bem o sono, né? A temperatura periférica. E um trabalho recente bem interessante é com pessoas que estavam fazendo quimioterapia. Algumas delas têm o ritmo da temperatura periférica inverso. O que isso indica? Ninguém sabe. Pode indicar uma melhor resposta ao tratamento? A gente não sabe. Pode indicar uma pior resposta ao tratamento? A gente não sabe. Provavelmente esse grupo que publicou esse artigo vai fazer um segmento, enfim, deve publicar em breve. Se a gente está pensando em quimioterapia, a gente pode pensar em outros tratamentos, enfim. Então a temperatura periférica, ela é um espelho inverso da temperatura central, né? O pico da temperatura periférica acontece no meio da noite, enquanto o pico da central acontece no meio do dia. Gente, pode interromper a qualquer momento, tá bom? Fiquem à vontade. Aqui é um bate-papo entre amigos que se conhecem há muito tempo, né? Então veja, o acelerômetro está no celular, está nas Smart Band, né, da vida, está no Apple Watch. Por isso que o Apple Watch tem lá os aplicativos para sono. E aqueles aplicativos são tão bons ou tão ruins quanto a actigrafia para estimar sono. É a mesma coisa. Só não tem uma validação com a polissonografia. Alguns até têm validação com a polissonografia e têm se mostrado melhor do que alguns actígrafos. Né? Por quê? Porque os aspectos construtivos são os mesmos. Né? Todo mundo se baseia no acelerômetro. Então, só para a gente ter uma ideia, o acelerômetro ele tem aceleração nos 3 eixos. Quando tem movimentação, é isso que acontece. E o que o actígrafo faz? Ele pega toda essa movimentação e junta em 1 minuto. Entenderam? Então, toda a movimentação fica junta em 1 minuto. Se aquele minuto a movimentação é muito intensa, a chance dela estar acordada, da pessoa estar acordada é muito grande. Se ela está uma movimentação pequena, a chance dela estar dormindo é muito grande. Entenderam? É só isso, basicamente. É lógico que eu pego os minutos anteriores e os minutos posteriores e faço algumas correções aí que a Ana Amélia vai falar melhor. Então, sempre que eu falo sono, eu estou estimando. Sensor de temperatura. Veja que o pico acontece aqui, ó, na madrugada, da temperatura externa, periférica ali, né? Então, na periférica eu pego aqui no pulso, né, no punho aqui. E a central eu pego ou retal ou oral, né? Então, teoricamente, assim, durante a noite a temperatura central fica baixa porque o sangue vai para as extremidades. Aí ela fica mais quente. E durante o dia, né? E o interessante é que quando a pessoa cochila, também tem um aumento leve na temperatura periférica. E o luxímetro está aí, né? Esse é o luxímetro. Tem as diferentes faixas aqui de medidas. Uma delas é ali o azul, que pega a parte da melatonina, enfim. Então ele mede o claro escuro. Fiquem à vontade para tirar foto, né? Mas eu posso mandar também para vocês. Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Então ela mede a exposição ao claro escuro e eu posso correlacionar com outras medidas. Por exemplo, eu correlaciono com o claro escuro com a temperatura. Então, essa é a relação de fase entre o início da exposição à luz com o pico da temperatura. Isso é interessante porque tem um trabalho que mostra que a resposta a antidepressivos muda quando essa relação, de acordo com essa relação de fase. Entendeu? Existe uma relação aí que é interessante e que vai ser explorada pela pesquisa. Ainda não é algo que dá para aplicar na clínica, né? Uma coisa interessante que eu chamo de cronofeedback. O que é o cronofeedback? Eu sei como é que o paciente está se expondo à luz. Ele está se expondo à luz ele está se expondo muito à luz durante a noite. Eu mostro para ele que essa exposição está alta e falo para ele, você tem que reduzir. Na semana seguinte, ele chega com o resultado e fala, ó,
Você fala para ele, ó, você reduziu, beleza, continua com essa abordagem. E ele vai reduzindo cada vez mais. Ou, se ele não reduziu, você fala, olha, o que a gente passou você não fez. Vamos tentar nessa semana? E aí você vai mostrando como é que está esse ritmo dele e ele vai mudando o seu comportamento de acordo com o que ele está vendo. Por isso que eu falo, é o crono-feedback. Você mostra o ritmo e ele dá um feedback na mudança comportamental. E a ideia é que isso ajude a melhorar o ritmo dele, né? Um trabalho bem interessante é... Aqui, ó. Sabe aqueles óculos laranja que inibe a luz azul, né? Então teve um grupo aqui ó, que usou o óculos e outro grupo que não usou. Então, basicamente, houve uma mudança nessa medida aqui, ó, que é com pessoas com acho que esse aqui é transtorno bipolar, mas o que a gente tem que pensar assim, ó, o efeito da luz azul durante a noite, ele tem um impacto em medidas objetivas. Então, por isso que é importante a gente ter essa medida de como que a pessoa se expõe à luz durante o dia todo, né? Tanto durante o dia quanto durante a noite. Esse é um sensor bem interessante que ele fica na lapela. Então, a pessoa, você vê como que ela se expõe à luz de forma um pouco mais real. Por quê? Se eu tiver com a blusa de manga comprida, acabou a medida de luz. Aqui não. Aqui eu estou medindo tanto a atividade quanto a luz. Veja que aqui, ó, tá vendo que tem uma relação entre a hora que ele acordou e a hora que ele se expôs à luz? Isso é interessante de trabalhar também. Porque a pessoa acorda e vai se expor à luz só 1 hora depois. Aí você fala para ela assim, você acordou, abre a porta, a janela, vai para fora, liga a luz intensa, se expõe bastante à luz, porque isso vai te ajudar a dormir mais cedo. Então, isso é uma coisa bem interessante, que a gente tem que trabalhar com os pacientes, dormir mais cedo depende mais do como você acorda do que como você decide dormir 1 hora antes. Quando eu participei lá do Congresso Pôr de Galinhas, dava 5 horas da manhã, eu já estava de pé. E eu falava, gente, mas o congresso começa só às 7 horas, o que eu estou querendo fazer? É muita luz. Né? Então, 5 horas da manhã você já está acordado, querendo ou não. Pelo menos aconteceu isso comigo, né? E eu vou um pouco mais tarde. Fecha tudo, põe blackout na janela, põe cobertor, fecha bem, quem não acorda mais, dá certo. Você tira essa interferência, né? Apesar de que eu já gosto, né? Infelizmente, tá na hora dele, vamos lá. Né? Não é fácil, não. O menino, pai, 5 horas. De verão, então, nossa senhora. Não, esse horário de verão acabou. Então, vocês entenderam por que é importante a gente saber essa questão da informação luminosa? Eu vou passar um pouco mais rápido. O interessante é, veja aqui, ó, pessoa que passou pelo estímulo de luz e sem o estímulo de luz pela manhã. Então, quando você recebe muita luz pela manhã, no dia seguinte, o seu cortisol vai ficar mais alto do que do dia anterior. E o cortisol é o despertador, né? Ele aumenta e você acorda. Então, o interessante se você se expõe bastante à luz durante o dia, durante as primeiras horas da manhã, vai ser muito mais fácil você acordar mais cedo e dormir mais cedo. Né? Agora, não adianta se expor a uma luz aqui do sol intenso do Recife e durante a noite colocar uma luz azul e né? À noite. Netflix, enfim. E esse é interessante, né? A luz do tablet, você podendo usar o óculos que inibe essa luz azul, né? E você tem também a luz azul como fotoestímulo. Tem alguns relógios aí, alguns óculos que fazem isso. Sobre os algoritmos para detecção, então, algoritmo de detecção da atividade. Lembra que um outro desafio que a gente tem se eu colocar 10 actígrafos de marca diferente nesse braço e fizer um movimento assim,
os 10 actígrafos provavelmente vão me dar valores diferentes para aquela mesma movimentação. Por quê? Porque cada um tem o seu algoritmo próprio, tem a forma própria de medir aquela aceleração, tem particularidades. Diferente da polissônio, que 1 mV é 1 mV para todo mundo. Certo? Na actigrafia é um pouco diferente e isso é uma das limitações. Porque aí eu já começo a não ter mais parâmetros. Né? Então, por exemplo, um dos modos é o PIN, que é um modo que integra toda a movimentação e soma no minuto. O ZCM, naquela movimentação no minuto eu vejo quantas vezes ele passou do menos para o mais, ou seja, cruzou o zero. É como se fosse taxa de movimentação por minuto. Então, se eu estou parado e faço isso, é um movimento para o ZCM. Para o PIN, vai depender da intensidade. Então, vamos pensar assim, ó, esse movimento é igual a esse, para o ZCM, porque cruzou só uma vez do zero. Mas para o PIN é diferente. Para o PIN, esse movimento é baixo e esse é intenso. Okay? E o TAT? O TAT é o tempo que está acima do limiar. Então, eu vou dizer assim, ó, o limiar é um movimento dessa magnitude. Então, depende da intensidade. Toda vez que o acelerômetro medir acima daquele limiar, eu vou contar quanto tempo ficou acima. Então, movimentos muito baixos, ele não registra. Movimento assim, ele não registra. O ZCM vai ver quantas vezes cruzou o zero. E essa é a intensidade. Bruno, cada marca de actígrafo usaria um parâmetro desse ou todos usam esse e calculam de forma diferente? Tem actígrafo que usa os 3, tem actígrafo que usa só o ZCM, tem actígrafo que não diz qual que é o algoritmo. Você vai utilizar um, né? Isso. Então, tem de tudo. Tanto é que se vocês forem ver, se você for pesquisar trabalho de validação, actigrafia com polissonografia, com o mesmo actígrafo e o mesmo grupo de pesquisadores, publicam 5 artigos. Com o mesmo actígrafo e no mesmo grupo. Ele faz assim, vou validar para criança, vou validar para idoso, vou validar para idoso com Alzheimer, idoso com Parkinson. Porque são limiares diferentes. Porque o padrão de movimento é diferente. Outro grande desafio. E por isso que eu sempre fugi dessa área do sono. Usar actigrafia para sono. Por quê? Porque se eu uso para atividade de repouso, acabou. Não me importa o que é o paciente. Quem é ele? O importante é ver como é que está o ritmo, ver como é que está a sincronização, a fragmentação, a fase, isso importa. Né? Então, esse é um problema. Mais cedo eu estava conversando com uma pesquisadora que estava fazendo um trabalho com puérpera. E qual que é o desafio dela? Puérpera fica muito tempo na cama. Puérpera, assim, de um dia. Acabou de nascer, 12 horas depois do parto, ela coloca o actígrafo. Ou seja, ela vai estar toda hora na cama. Então, naquela hora na cama, ela está dormindo ou está acordada? É um desafio, né? Foi isso que a gente estava discutindo hoje. Então, isso é só para vocês entenderem as limitações e pensar como transpor essas limitações, né? Se a gente tem noção do que está acontecendo, a gente vai vender pelo preço que a gente comprou. Se é uma estimativa, você vai dizer para o paciente que aquilo que está no relatório é uma estimativa do sono. Até aí tudo bem, não tem problema. Você não vai falar para ele que o que está naquele relatório, ele dormiu aquele tempo. De acordo com a estimativa, que tem um erro, que tem acerto, foi isso que aconteceu. Agora, se eu uso isso para comparar ele com ele mesmo, aí já não tem problema. Porque se eu tenho os parâmetros do sono dele antes de um tratamento e os parâmetros do sono depois do tratamento, ótimo, porque eu estou comparando o sujeito com ele mesmo. Então, não precisa saber qual que foi não me importa muito o algoritmo, porque o que eu usei na base, eu usei no pós. Então, só para a gente entender aqui, ó, o ZCM cruza, quantas vezes cruzou aqui, ó. O TAT é quanto tempo ficou acima do limiar. E o PIN, eu somo toda essa área aqui, ó. Entenderam? O TAT
eu vou pegar só isso, só isso. Olha esse daqui, o tamanho do movimento, mas se não ultrapassou o limiar, ele não conta. No TAT. Nos ECM, eu vou ver quantas vezes ele cruzou isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu? Eu conto quantas vezes. E o PIN pega aqui tudo. Vamos ver, ó. Nos ECM, esse movimento contribuiu o mesmo tanto que esse. No PIN, esse contribuiu mais do que esse. No TAT, aquele lá não contribuiu nada e esse aqui contribuiu bastante. Ok? Depois você vai passar isso pra gente, né? Apresentação? Pagando bem que mal tem, né? Vamos sim, gente. Vou passar, eu passo o PDF todo para vocês lá no grupo e tal. Uma vez que tem esses algoritmos que são super sensíveis à movimentação, quando você faz, tem um botão do evento, né? Onde você pede para o paciente registrar o início e o término do sono. Mas assim, o software ele vai baseado nessa atividade de registrar o início, independente Do botão. do evento. Né? Então, o software não acaba sendo mais sensível, porque assim, o paciente muitas vezes aperta o botão e até demora um pouco para dormir. Então, assim, eu fico assim, Eu também. essa questão na cabeça, né? Quer dizer, a gente confia mais no horário de um diário de sono, né? Ou mesmo no botão do evento, ou na sensibilidade do software. Isso, são 3 pontos. Diário de sono, botão ou o próprio software. O que eu falo com o pessoal? Se você usar usa um para todos. Ficar usando 1 hora o botão, 1 hora o software e 1 hora o diário, vai virar uma salada. Eu prefiro usar o do software sempre, porque você pelo menos usa o mesmo padrão. E agora, por que é interessante usar o botão? Porque às vezes você pode trabalhar a percepção. A pessoa diz que foi deitar e você mostra para ela, você diz que foi deitar às 10, mas foi dormir efetivamente às 10h30. O que está acontecendo nesse meio tempo? O diário de sono é a mesma coisa. Qual é o problema do diário de sono? Ele está no consultório prestes a entrar e não preencheu o diário de sono. O que ele vai fazer? E aí você vê assim, não, mas você dormiu bem, hein? Dormiu sempre no mesmo horário. E aí você vai ver que não tem nada disso. Né? Eu vi que numa das aulas, das videoaulas, você tem um mapa do diário do sono, né? É interessante fazer isso junto com a estudante? É interessante se o paciente aderir bem. Aí é interessante, a formação é interessante, porque você trabalha. Aí, esse é o legal. Isso é o que a actigrafia te abre de leque. Você pode trabalhar percepção de sono com o que é real e confrontar isso. De uma forma objetiva e subjetiva. Você trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. O diário de sono é o que ele né, o subjetivo e o objetivo. E aí você confronta essas duas e diz, você tem uma má percepção de sono. É mesmo, eu durmo. E vai embora feliz, sem nenhuma medicação. Isso é impossível? Não. Isso acontece. No IPQ a gente pegou um caso de um rapaz que tinha uma má percepção de sono e quando ele viu a actigrafia ele começou a perceber que realmente o sono que ele gostaria de ter, ele estava tendo, né? Enfim, mas sem saber. Então isso é interessante. Mônica. Você vai falar, Ana Amélia, disso? Ah, tá. Não é. Eu vou esperar. Não, a Ana Amélia vai te responder isso melhor na aula dela. Quer dizer, porque essa parte aqui, eu acho que essa parte é mais complicada. Acho legal que a gente entenda legal essa parte. Não, então, acho melhor você. Desculpa falar isso. Sim? Senão mistura o canal, né? Eu acho isso melhor. aí nem tem algoritmo. Isso aqui é sinal de eletricidade, né?
Isso aqui, na verdade, eu estou falando de algoritmo para detectar a atividade. Transformar a aceleração em movimento. Voltar o slide. E... Ele está falando, desculpa. Sim, fica à vontade. Ele está falando, dependendo do modo que você vai obedecer, a atividade vai durar um certo tempo. Ela vai ser condensada de uma forma diferente. Isso. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho esses 3 modos. Desculpa, Não, à vontade. Esse daqui deu 100, esse daqui deu 2 e esse daqui deu 1000. Porque são formas diferentes de medir. Agora, o que vai dizer que ele está dormindo ou acordado, aí é outro algoritmo, que é o que a Ana Amélia vai responder. Então, Ana, eu vou deixar isso. Não é só isso, né? Vai juntar outros. são só esses 3. Sim, tem mais coisa. Então ele vai usar um dessas medidas para estimar sono ou vigília. E aí o que é interessante, eu quis falar rapidamente, que está dentro do que a Ana vai falar, só para a gente resumir. Cada um dos modos, está vendo que ele mede de forma diferente em relação ao polissono? Esse aqui está menos 22, esse está aqui 59. Estou passando bem rápido, tem total de sono. Então, há uma correlação com a polissono diferente para cada modo. Entendeu por que eu fujo do sono? De analisar a medida de sono da actigrafia? Por isso que eu fujo, não sou bobo. Enfim, então vamos lá. Então, é uma coisa prática. Tem a taxa de amostragem. Eu vou usar 30 a 30 segundos, 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos. O que eu vou usar? Eu gosto de minuto a minuto. Mas tem gente que gosta de não linear, fractal, em pessoa com esquizofrenia, que tem um padrão de movimento diferente, enfim. Vai outras loucuras aí da vida. E tempo mínimo de registro. Isso aqui é a tecla que eu sempre bato. Qual que é o tempo mínimo de registro? A gente tem um teorema que diz o seguinte: você precisa no mínimo de 2 vezes o período daquele evento que você está analisando. Isso assim para você ter uma coisa mais ou menos, né, Roberto? Bem ruim. Bem mais ou menos. Então assim, teoricamente para eu ver um ritmo circadiano eu precisaria de 2 dias. Teoricamente. Mas a gente precisa ver... Se eu for usar, por exemplo, mulheres e quero ver o efeito do ciclo menstrual no sono, aí eu tenho que pegar 2 ciclos, no mínimo. Se eu tenho um paciente que transita de hipomania e tal, e a cada 2 meses, eu preciso de no mínimo 4 meses para eu poder fazer uma descrição boa. Mais ou menos, né? Então aí já começa a ter alguns probleminhas, principalmente no jet lag social, que repete a cada semana. Então eu preciso de no mínimo 2 semanas. Né? Aí tem a fase lunar, enfim. Intervalo entre cada amostra geralmente é 1 minuto, mas depende tanto do tipo de equipamento e da necessidade. Em 1990, os equipamentos mediam hora a hora. Movimentação, hora. Trabalho bacana, bem interessante, com medidas de risco. Entrar na actigrafia, que era um trabalho com pacientes com Alzheimer. E aí viu que eles tinham um maior ritmo mais fragmentado, mais irregular, tudo isso com hora a hora. Né? Aí no meu doutorado, o que eu fiz? Peguei aquelas variáveis que ele desenvolveu, em vez de falar hora a hora, eu calculei minuto a minuto, 2 em 2 minutos, 3 em 3, até hora a hora. E a gente viu que tinha um padrão ali, mais ou menos em 15 minutos, que era mais sensível do que hora a hora e minuto a minuto. Né? Então foi uma contribuição que o John, o pessoal lá, conseguiu dar para essa análise. Eu sempre pensava, gente, o que a gente está fazendo? A gente está pegando minuto a minuto, transformando hora a hora e calculando as variáveis ali em cima. Então a gente está fazendo uma loucura, né? Aí eu falei assim, vamos ver o que tem no meio disso daqui. E a gente viu que, se eu pego hora a hora, quando eu comparo idoso com jovem, quando eu comparo idoso com idoso que teve AVC, controle com AVC, eu não vejo tanta diferença. Mas se eu pego 15 minutos, eu vejo. Então, não tem mais fragmentação ou tem? Só para ter uma ideia, ó, se eu faço um registro a cada meia hora, eu vejo isso daqui. A cada 2 horas, olha como é que perde a resolução. A cada hora, a cada 4 horas. Desculpa, aqui a cada meia hora, aqui a cada hora. Aqui a cada 2, aqui a cada 4. Então você vê que a cara dele muda. Né?
Então, só um histórico rápido. Em 1990, a gente tinha registro a cada hora, somente o modo ZCM. E a resolução o que é? Se eu tenho uma regra de 30 centímetros e o menor valor é 1 milímetro, essa é a resolução, vamos pensar assim, né? E uma coisa é eu ter uma trena, uma coisa maior, a resolução é 1 centímetro, por exemplo. Então vamos pensar assim, ficou mais sensível agora. Eu não falo mais só em 225 contagens, que é o que em 1990 fazia. Agora eu posso melhorar essa faixa, né? Então, por que era 225? Porque a cada 16 segundos, o equipamento via se tinha movimento ou não. Então, eu ficava 16 segundos cego e via se tinha movimento ou não. Se tivesse, eu contava 1. Se não tivesse, era 0. Até no máximo 225 contagens. Entendeu? Ia de 0 a 225, que era o máximo. Então, eu tinha que ler de 16 em 16 segundos para que desse 1 hora. Hoje, a gente não tem mais esse problema, né? Então, hoje o que a gente tem? A gente tem o ZCM, PIN, TAT. Em vez de ser 8 bits, a gente tem 12 bits, né? E em vez de ter o acelerômetro lido a cada 16 segundos, eu tenho 20 vezes a cada segundo. Isso abriu portas para análises bem complexas de dinâmica não linear, que, enfim, na clínica a gente nem pensa quando é que vai ser utilizado. Mas na pesquisa tem muita coisa interessante, inclusive mostrando relação de gravidade do Alzheimer, né, com a dactilografia. Então, só rapidamente, falar daquele... Por que é interessante a gente pegar um registro longo para poder pegar, por exemplo, essa diferença, né? Semana e fim de semana. Ou eu posso pegar das fases da Lua, que altera o sono, né? Ver se tem alguma alteração. Uma quantidade de registro bem... para poder caracterizar bem. E esse da ciclotimia do humor, que a cada 42 dias essa paciente tem uma insônia. E ela pode marcar no calendário dela que a cada 42 dias, hoje é dia de insônia, que ela vai ter. Ela só parou depois que ela tomou valproato de sódio, e aí assim, ela tem 3 episódios de insônia e depois parou. Né? E a ideia é que a sugestão do artigo é que o valproato de sódio ele altera a forma como a luz azul inibe a secreção de melatonina. E aí a pessoa, teoricamente, produz mais melatonina durante a noite. Produzindo mais melatonina, ela tem um ritmo, ela tem um sinal de 24 horas mais forte. Ela poderia ter tomado melatonina? Talvez. Ela poderia ter usado o óxido laranja? Talvez. Né? Talvez resolveria. Mas, enfim, esse dado aqui está até aberto no ResearchGate. Quem quiser pegar esse dado aqui de diário de sono, eu falei com um pesquisador que queria fazer uma parceria. Ele falou assim, não, o que você está propondo é muito para minha cabeça, né? Eu não quero trabalhar com isso, eu vou deixar os dados abertos, você usa como você quiser. Né? Aí foi o que ele fez. Esse é um outro interessante. A pessoa fala assim, quem que vai usar actígrafo por muito tempo? Essa pessoa que fez um diário de sono por 1, 2, 3, 4 anos e meio. Então, gente, dessa parte inicial, sobre o que, né, essas considerações iniciais, era isso que eu tinha para falar.